ter feito do pensamento uma potência nômade. E mesmo se a viagem for imóvel, mesmo se for feita num mesmo lugar, imperceptível, inesperada, subterrânea, devemos nos perguntar: quais são nossos nômades de hoje? Deleuze, A Ilha Deserta, pensamento nômade. Mil Platôs propõe um personagem conceitual, o nômade. Mas antes de falar do personagem, precisamos entender a origem dessa palavra. Nômade vem do latim nomas, que significa errante, sem destino, e posteriormente passou a designar os grupos errantes da Arábia. Ou seja, o nômade é aquele que anda sem destino, o errante, aquele que não possui uma residência fixa, aquele que se move pelos desertos, pelo espaço aberto. Mas seu significado é ainda mais antigo e vem do grego nomos, que significa partilha, distribuição, ou seja, uma ordem, um fundamento que designa a maneira como um efeito se desdobra, se desenrola, se desenvolve. Aqui a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, dependendo de como a palavra é interpretada. Nomos se tornou pouco a pouco uma palavra grega para designar a materialização da lei na cidade, ou seja, a regra, a lei, as normas e os costumes que fazem a cidade ser como é. Nomos não é necessariamente a lei escrita, mas o fundamento que institui o modo de funcionamento e designa o lugar de cada um dentro de uma sociedade. Ou seja, a sociedade se organiza, se arranja, se estrutura, o lugar ao qual cada um pertence para que ela funcione bem. Mais ou menos como um manual que ensine a montar uma miniatura. O manual diz como as peças devem se distribuir no espaço para o bom funcionamento da miniatura. Para exemplificar, pensemos na República de Platão, que designa o lugar dos produtores, dos soldados e até dos filósofos. A cidade só é justa se cada um ocupar o seu lugar adequado. Também podemos pensar em Aristóteles, quando ele diz que cada elemento possui seu lugar natural. É necessário que a terra fique abaixo do ar. Por isso uma pedra cai, ou que o bárbaro se submeta ao grego, que é superior. Ou seja, na Grécia clássica, nomos designava o cosmos, ordenado, que se concretiza na ordem da cidade-estado, que se contrapõe a tudo e todos que queiram quebrá-la ou desordená-la. Uma ordem divina que deve se contrapor à desmedida monstruosa, anarquista. O nomos acabou designando a lei, mas porque inicialmente era distribuição, modo de distribuição. Isso está em Deleuze e Guattari em Mil Platôs.
A palavra nomos, na Grécia arcaica, ainda antes de Platão e Aristóteles, possuía um sentido mais próximo do que conhecemos hoje. Ela estava ligada a uma lei imanente que brota do encontro, ou seja, não era uma lei transcendente que nunca mudava e organizava o mundo de cima para baixo, mas sim uma lei que se fazia no próprio encontro, em franca oposição à ideia de eternidade que Logos traz. Esta lei imanente é a maneira de cada coisa se distribuir pelo espaço de acordo com os encontros que faz. Em suma, a palavra nomos, como partilha, pode estar ligada ao Logos, eternidade ordenada e transcendente, ou a physis, desdobramento contínuo de uma natureza em relação. O primeiro conceito está ligado a Platão e Aristóteles, da filosofia clássica. Já o sentido antigo está mais próximo dos pré-socráticos, como Tales, Heráclito e Anaxímenes, que viam uma substância única se desdobrando em outros elementos. Deleuze e Guattari se interessam, claro, por um nomos que se distribui em um território, sem uma lei que o preceda, pela sua própria potência de afirmação. Todo o Mil Platôs está apoiado sobre esta ontologia. O nômade é, então, aquele que se espalha, aquele que se distribui pelo próprio ato de colocar-se no mundo. O modo de distribuição do nômade é rizomático. Seu modo de funcionamento não é prévio e transcendente. Ele se faz na própria relação. Diferente de uma lei que possui um telos que leva ou diz levar para um determinado lugar, o nômade de Deleuze e Guattari se move pelos afetos, ignora todas as regras transcendentes e procura por suas próprias regras de ligação. O nomos, como lei, pensa sempre uma linha reta entre dois pontos. Está preocupado com as identidades, em formar rostos com as substâncias. Já o nômade está preocupado com a jornada, com as linhas de fuga, não com os pontos. É uma maneira diferente de olhar e de se mover pelo mundo, que leva a lugares muito diferentes e, quiçá, mais interessantes. Enfim, vidas diferentes. Uma filosofia nômade é aquela que precisa dos encontros para se fazer, que se define na relação, não pelas essências ou pelas ideias. Fazer-se na relação significa que não há uma essência prévia que precise ser seguida. Não há uma subjetividade que nos defina. Nós nos fazemos nos encontros. Tudo está aí. Não precisamos de uma lei transcendente para mediar as relações. Não precisamos de um demiurgo, arquiteto, ditador divino que diga como as coisas precisam se relacionar. O nômade sabe disso. Não precisamos de nada que diga como as coisas precisam ser.
O nômade, com sua máquina de guerra, opõe-se ao déspota, com sua máquina administrativa. A unidade nomádica extrínseca se opõe à unidade despótica intrínseca. Deleuze, A Ilha Deserta, Pensamento Nômade. A filosofia da diferença expressa bem isso. Por baixo de toda a identidade, encontramos apenas a multiplicidade dos encontros. Não há uma regra eterna, não há um Deus imutável. Há apenas estes encontros, esta multiplicidade essa multiplicidade se afirmando. Aqui encontramos o nômade que se move pelos platôs, efetuando encontros e se modificando através deles.